Primeiramente, bom dia aos presentes, bom dia aos que acompanham de forma virtual, tá? Sou enfermeiro, me chamo William Garcia, estou há alguns dias de forma interina à frente da gestão da Unidade Básica de Saúde Aerorancho, tá? Quem me acompanha é a enfermeira Cleide, tá? Uma das enfermeiras mais antigas em nossa unidade, tá? Somos em 3 enfermeiros, também não pôde estar presente, está na unidade agora a enfermeira Joyce Arce, tá? É a nossa colega. Então, como eu já disse, eu vou dar início. Sou enfermeiro, estou à frente da gestão, fui responsável junto com a enfermeira Cleide por fazer a estratificação dos dados, compilar todos os dados que vão ser apresentados aqui para os senhores. Essa é a foto da nossa unidade, da UBS Aerorancho. Eu quero frisar, para quem não conhece ainda, a UBS Aerorancho é uma unidade que está acoplada ao Centro Regional de Saúde do Aerorancho. Compartilham o mesmo prédio, o CRS pela rede de urgências e a Unidade Básica de Saúde pela atenção primária à saúde. Ali a nossa unidade ali ainda destacou-se algumas avarias da última tempestade de sexta-feira passada, tá? Que eu acho que levou avarias aí praticamente todas as unidades do município. A ficha técnica da unidade, a ficha técnica ainda traz ali o nome da gestão do William, que é um ex-gerente, então assim, a gestão ainda não está atualizada na ficha do Quines. A UBS Aerorancho, ela funciona das 7 da manhã às 19, sem horário para almoço, tá? Todos os serviços garantidos à população. O nosso mapa de abrangência, tá? De construção pela unidade, nós temos a área número 100, sob supervisão da enfermeira Cleide, a área 101, sob minha supervisão, e a área 104, sob supervisão da enfermeira Joyce. Temos como vizinhos a Clínica da Família do Iraci Coelho, o Aerorancho 4, temos o Batistão, que já é outro distrito, como vizinho nosso também, e as unidades costumam se conversar bastante em relação ao atendimento. Eu quero frisar em relação à área 104, que é a nossa área com maior possibilidade de expansão territorial. Tá visto ali ainda que ali ainda temos terrenos ainda para ocupação, para construção de casas, então assim, é uma área bastante extensa. Friso também na área 104 a inauguração aí do condomínio CH8, CH7, com a previsão de aproximadamente 500 moradias, tá? Então assim, é uma área que está em bastante, apesar de um bairro antigo, mas ainda que ele se expande bastante ainda dentro do seu limite territorial, tá? Em relação à evolução de cadastros da UBS Aerorancho, em 2018 temos 380 cadastros, no 2021 já estamos em 9.162 ainda, mas porém ainda longe da meta, que é 12.000, considerando as 4 equipes. É uma atividade assim que a gente bate em cima, que a gente agora já está sob gestão do Previne Brasil, né, da capacitação ponderada, então assim tem sido bastante trabalhado junto à equipe de ACS, a necessidade, tem sido levado aos ACS a necessidade desse cadastro, porque a dúvida deles é assim, eu cadastro por quê? Então você cadastra porque a gente recebe capacitação ponderada, então eu necessito de cadastro, eu preciso justificar os meus recursos. Então assim, é importante levar o ACS, o motivo dele cadastrar, o motivo da cobrança, por que fazer isso? Mas a gente trabalha em cima dessa meta, para chegar ao esperado. A carta de serviços da unidade. Em relação a DIU, suturas, drenagens, alguns procedimentos assim de um teor mais invasivo, a gente traz números zerados justamente por estar acoplado ao CRS. Então, assim, a gente tem procura por sutura no CRS, muita lavagem de ouvido no CRS, e assim, o que de mais invasivo, além dos outros procedimentos, como a administração de medicações, soroterapia, nós temos nosso cateterismo, nós temos a nossa população de pacientes que faz uso de cateterismo, temos 55 em 2020 e 22 agora já no primeiro semestre de 2021, são pacientes já conhecidos da unidade, que têm o seu retorno garantido. Em relação ao CISREG médico, tá? Foi de minha autoria também fazer essa compilação de dados. Em 2020, temos 2.405 exames, já no primeiro semestre de 2021 estamos com 1.793. A tendência de aumento com a retomada das atividades, tá? Destaca-se a taxa de abstencionismo ali na casa dos 20% a 25% para o CISREG médico.
Dos mais solicitados, destacam-se a ortopedia, com 129, ginecologia. A ginecologia, ela ali está contemplando a gineco-obstetra, cirúrgica e alto risco, com 101, e a consulta oftalmo com 83. Os nossos exames, destaca-se o raio-x, a ultrassonografia também, que engloba a imagem toda de abdômen, transvaginal, obstétrica, seguida do eletrocardiograma, com 143. Nós temos 5 médicos solicitantes, uma médica reguladora e o coordenador gerente dessa escala. A estratégia usada de combate ao absenteísmo também vai se aplicar ao CISREG de odontologia. Estamos agora trabalhando com maior ênfase na ligação, no acionamento telefônico desse paciente a partir da própria unidade. Então, assim, nós garantimos um período para uma profissional ficar destinada a fazer essa vigilância do CISREG, fazer o acionamento por telefone desses pacientes. Com falha nesse acionamento telefônico, nós disparamos a busca ativa. Contamos também com as médicas, que elas estão bastante empenhadas também em fazer a vigilância daqueles casos que elas julgam de maior complexidade. Então, assim, as nossas médicas estão com o costume de agendar a solicitação. A nossa médica ela já está solicitando direto da própria plataforma, então ela tem controle do que está sendo solicitado para fazer aquele serviço de pós-solicitação dos casos que ela julgue necessário. O CISREG de odontologia, a estratificação em 2020 foi baixa, devido ali, justamente esse número baixo, ele se aplica a janeiro e fevereiro, tá? A partir de março já não consegui listar dados, tá? Já tem uma melhora significativa em 2021, que nós estamos com 89 solicitações de CISREG de odontologia. Destacas também o absenteísmo alto também a ser combatido. Do CISREG médico, destacam-se a endodontia, com 21 solicitações, a radiologia especialidade com 12 e a cirurgia com 7. O exame solicitado na odonto e listado foi a radiologia. Solicitantes, eu tenho 3 odontos solicitantes, só o coordenador e conforme alinhado junto à coordenação, a odonto, o regulador é a nível de CISREG, eu não tenho regulador de odonto na unidade. Balanço de ouvidoria. Em 2020, nós tivemos ali 10,9% de ouvidoria positiva, e em 2021, 9,5%. Destaca-se, infelizmente, a ouvidoria negativa dos servidores, com 79,4% em 2020, também se mantém na faixa dos 71,4% em 2021, tá? Fazendo análise qualitativa dos espelhos de ouvidoria, do que mais chega para a gente, a análise ela me traz que a principal queixa do usuário em 2020, também se estende a 2021, está relacionada ao contato telefônico, a dificuldade em fazer contato com os servidores da unidade para tirar dúvida, as questões de recepção, informação, acolhimento ao servidor, também bastante queixa, e o RH, às vezes o RH médico, aquela falta de consulta, aquela falta de acesso a uma consulta. Também destacou-se agora em 2021 a insatisfação em relação à vacinação COVID, devido a alguns pacientes estarem fora do calendário e, assim, na hora de você dar orientação, de você explicar o calendário, às vezes se sente insatisfeito e gera essa ouvidoria. Então, ela já agregou em 2021 mais um motivo de reclamação em relação à unidade. Tem sido trabalhado junto aos servidores, principalmente a parte de recepção e de acolhimento, para esclarecer, dar mais acesso ao usuário, para não deixar o usuário com dúvida, tá? Também alinhei junto à equipe a questão dos telefones da unidade, para a gente facilitar o acesso, porque muita gente não consegue vir e acaba ligando. Hoje o telefone ele é de acesso a toda a plataforma que se procurar, para a gente poder estar atendendo e sanando essa insatisfação do usuário do serviço. Perfil acadêmico. Atualmente, na unidade, eu tenho 4 acadêmicos de enfermagem de graduação da Universidade Federal, 2 preceptores, tá? Eu estou na preceptoria também junto com a enfermeira Joyce, cada um responsável por 2 acadêmicos. Não foram listadas pesquisas acadêmicas em relação à unidade nos 2 anos, que foi o período. Reuniões de educação permanente, eu tenho 3 reuniões agora no período de 2021, ministradas por mim mesmo, que foi por mim, pela minha pessoa, que foi direcionada aos agentes comunitários de saúde e à equipe de enfermagem. Também foram compartilhadas, eu tive o apoio dos acadêmicos no planejamento e no ato de ministrar essa capacitação de educação permanente. A reunião para discussão de casos, o grupo de estudo, ela está zerada, porém, assim, eu costumo dizer que na UBS, raramente a gente consegue ter aquele tempo para dizer assim, sentamos para isso, estamos reunidos para isso. Temos muitas conversas, principalmente entre os 3 enfermeiros, de casos, tá?
discuto o meu caso com a Cleide, com a Joyce. Então, assim, é uma falta, porque é até interessante ter isso registrado em ata, mas aí acontece muito de forma informal essas discussões, tá? Apesar de estar zerado, não é que a unidade não está discutindo. As reuniões intersetoriais no primeiro semestre de 2021, começamos com o diálogo junto às lideranças comunitárias, estamos fechando agora o nosso conselho local, estruturando, que há algum tempo já não estava ativo, tá? Então conversamos, chamamos as principais lideranças, isso aí já está bem acertado. Eu tive uma reunião juntamente com a equipe de enfermagem e a equipe de psicologia do Hospital de Amor de Barretos, que faz o rastreamento do câncer do colo de útero, de mama, e assim, tinha sua taxa de procura muito baixa, apesar do serviço excelente, serviço maravilhoso, de forma gratuita que o Hospital de Amor oferece, a procura estava baixa. Então, assim, sentamos para poder, aquela paciente que eu não consigo atender na minha unidade, conseguir mandar via WhatsApp para a enfermeira, agendar para ela, oportunizar o atendimento, então foi de grande valia. E um alinhamento de processo também junto à equipe de saúde do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, que é de onde nós temos recebido bastante pacientes com tratamento de tuberculose e outras doenças. Então, assim, nós temos esse convênio, então, assim, é um serviço que estava acontecendo de forma um tanto desalinhada, a gente tem sentado com a equipe de saúde, por vezes são profissionais do Estado ou profissionais do próprio município, para alinhar esse processo de trabalho e garantir o acesso. O atendimento em domicílio. O atendimento em domicílio pelo profissional enfermeiro, as suas famílias, nós estamos ali em 2020 com a taxa de 19,5% em relação à população, uma elevação para 41,6% no primeiro semestre de 2020. Então, assim, apesar da... É um número que me agradou bastante, porque primeiro semestre de 2020, todo mundo sabe que vivemos aí na faixa de junho, julho, nós vivemos um dos piores períodos da pandemia, e mesmo assim se mostrou, eu tive uma elevação de 46 nesse período, então aconteceu, tá, esse atendimento. A atenção domiciliar, o nosso profissional de nível médio, o nosso técnico de enfermagem, ele está de uso exclusivo, ele não sai para visita, ele está dentro, tá, tendo uma característica da unidade básica de saúde, mas podendo ser acionado em casos excepcionais. O atendimento domiciliar pelo profissional de serviço social também me agradou bastante e também já fiquei triste ao mesmo tempo. 2020, 2,9% de atendimento domiciliar do profissional de assistência social teve uma elevação de 40 para 45,8%, porque do final de 2020, ali praticamente junto com a minha lotação na unidade, tivemos a lotação da Maria Lúcia, uma assistente social de grande valia, uma grande parceira da equipe, e isso aí fez refletir, refletiu nos nossos dados, mas tivemos o desligamento recentemente dessa profissional, tá? Então, assim, eu tenho medo que esse número caia novamente, da assistência do profissional assistente social realmente aos pacientes. O atendimento domiciliar pelo profissional médico às famílias, em 2020 não foram listados. Para o primeiro semestre de 2021, nós já temos ali um número singelo de 3,3% das visitas médicas às famílias cadastradas, e tem tendência de aumento, porque já foi garantida a agenda de ambos juntas médicas, um período dedicado para visita conforme demanda. O atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo não houve, tá, em 2020, nem no primeiro semestre. Nós temos um profissional odontólogo que é bastante atuante dentro da unidade, porém que não realiza as visitas. Sobre doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase, eu vou passar para a enfermeira Cleide, que faz um serviço excepcional de vigilância na unidade em relação a esse tema. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cleide, sou enfermeira da UBS Aero Rancho já há algum tempinho, como os colegas sabem, e vou compartilhar com vocês a nossa experiência na questão da tuberculose e da hanseníase na nossa unidade. Doenças essas que são sabidamente, né, desafiadoras dentro da saúde pública. Antes de discutir os indicadores, só para conhecimento, nós prestamos assistência ao complexo penitenciário da região ali, penitenciário estadual, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e agora o novo presídio também que inaugurou. E em 2020, nós investigamos, foram 154 sintomáticos respiratórios, ou seja, foram 154 usuários com sintomas sugestíveis de tuberculose. Tá?
No entanto, tuberculose ativa mesmo, a doença em si, nós acompanhamos no ano de 2020, 43 casos, né? Entre pacientes do sistema penitenciário e entre pacientes nossos mesmos, da nossa unidade. Então, desses 43 pacientes que nós acompanhamos, o percentual de cura, né, dos casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, aquela que a gente fez o exame no final que a gente conseguiu, foram 9,7%. Ressalto aqui que esse percentual foram dos nossos pacientes. Dos pacientes do sistema penitenciário, eles completaram o tratamento, mas nós não conseguimos essa confirmação via laboratorial, tá? Já em 2021, no primeiro semestre, nós, até 30 de junho, nós investigamos 101 usuários com sintomas sugestivos de tuberculose. Desses 101, nós acompanhamos 34 com confirmação no primeiro semestre de 2021. E desses, o percentual de cura já de 9,4%, que também são pacientes nossos da unidade, tá? Proporção de abandono, isso nos preocupa muito e, infelizmente, está vinculado, relacionado a essa assistência que a gente presta ao serviço penal, tá? Ao sistema penal. Então, são 63,4% em 2020 e agora, em primeiro semestre de 2021, 43,7%, um número muito ascendente, tá? E o que se deve a isso? Muitos dos internos, principalmente do centro penal, eles recebem aquela, tipo uma liberdade condicional de 7 dias, né? E nisso eles não retornam mais, eles evadem, e assim quebra-se o vínculo. Já a proporção de cultura de escarro realizada entre os casos de retratamento, eu pesquisei, procurei no GAU, infelizmente nós não tivemos nenhuma, que são aqueles casos do paciente que está ali já retratando, não são dos casos novos, tá? A proporção dos contatos examinados entre os identificados, esse percentual, tanto em 2020 como em 2021, ele está relacionado aos contatos dos pacientes nossos mesmos, vinculados diretamente à nossa unidade, tá? Por mais que os usuários, os internos, a colega coleta, encaminha, mas são os contatos ali da cela, né? Não são, no caso, os contatos ali domiciliares, tá? O número de óbitos 2020 e 2021, primeiro semestre, né? Não tivemos nenhum, mas já antecipo de antemão que no segundo semestre, agora em 2021, nós tivemos um óbito relacionado à tuberculose, porém esse paciente também, ele era soropositivo, né? Então nós temos essa relação. O número atual de pessoas em tratamento de tuberculose, em vulnerabilidade para abandono, até o horário que a gente fechou o slide, eram 23, porque são os pacientes do sistema penitenciário, esses 23. Então, assim, são pacientes que, se não tiver um olhar diferenciado, corre-se um grande risco de abandono, tá? Eles são vulneráveis a isso. Inclusive, até ontem, nós estávamos com 178 sintomáticos já no livro, para compartilhar. Então, acho que no 2022, o nosso número vai estar bem maior, né, de casos. Na parte da hanseníase, olhando assim, a gente vai pensar, nossa, não tem hanseníase no aerorancho, muito pelo contrário, nós temos. Porém, número de casos novos curados em 2020, nós ainda não temos, né? Porque os casos de 2020, eles já vêm de 2019, são muitas recidivas, então não são casos novos, tá? E ainda não estão no processo de cura, porque ainda permanecem em tratamento, né? Temos pacientes que fazem tratamento compartilhado com o São Julião, que nos dá uma assistência, um apoio muito bom, tá? E mesma coisa o percentual de cura, né, dos casos novos de hanseníase, tanto 2020 como 2021, são pacientes que ainda continuam. Porque a gente sabe que o tratamento da hanseníase não é um tratamento de
2, 3 meses, ele é um tratamento longo, né? Percentual de exame de contatos de hanseníase intradomiciliares examinados. Então, esses pacientes, os contatos, eles foram examinados, porém, como eles não foram relacionados a 2020, 2021, casos novos, a gente não considerou. Existe, né, a gente vai trabalhar, a gente vai começar a trabalhar agora, a gente até já sentou, já conversou, a estratégia para retomar essa busca, né, tanto da hanseníase, principalmente hanseníase, porque nossa unidade, ela já foi uma referência para hanseníase, né, há um tempo atrás nós tínhamos um ambulatório muito bom lá, nós tínhamos uma dermatologista, né, que trabalhava afinco, e nós vamos tentar resgatar isso agora, porque tem muito caso lá, tá? E era isso, meu compartilhamento curto, mas espero que tenha ajudado. Bom, retomando aqui a apresentação, vamos para os indicadores de monitoramento. Em relação ao Bolsa Família, a gente bate na trave, tá? Porém, assim, é um número que me agrada, tá? Apesar de bater na trave, em 2020, 1.733 beneficiários, 74% deles estão acompanhados. 1.340 em 2021, no primeiro semestre, 78% estão acompanhados, tá? Apresenta tendência de melhora na estratificação. Também tem sido intensificado isso daí, principalmente na nossa sala de pré-consulta mesmo, naquela equipe que é responsável pela antropometria, pela abordagem inicial desse paciente, o registro correto, fazer essa captação. O pré-natal. Nosso pré-natal encerrado em 2020, nós temos 86 casos, tá? Considerando a estratificação do sistema de informação, o livro da unidade. Em 2021, 76 encerrados. As gestantes com idade inferior a 20 anos ficam em 23 em 2020 e 18 no primeiro semestre de 2021. As nossas gestantes com 6 ou mais consultas, assim, a gente tem uma procura grande por gestante, principalmente em relação à consulta da enfermagem. Então, assim, a análise qualitativa mostrou que 100% delas tiveram acesso a mais de 6 consultas, a todos os seus exames, tá? Com os seus testes rápidos. A proporção de gestante com pré-natal iniciado com anteriormente a 12 semanas, nós estamos com 65% em 2020 e 50% em 2021. Ainda é uma abordagem precoce que tem que ser melhorada, fazer o início precoce, né, do pré-natal, conforme preconizado. As visitas gestantes não foram encaminhadas, né, em 2020, as maternidades também não foram encaminhadas até o momento, 2021, devido às restrições impostas pela própria instituição, né, em relação à pandemia, ao fluxo de pessoas ao serviço. As gestantes em acompanhamento ao pré-natal de alto risco, nós temos 26 encaminhadas ao pré-natal de alto risco em 2021 e 16 no primeiro semestre de 2021, tá? Nós temos um número baixo de compartilhamento, de 20% dessas encaminhadas em 2020, que acompanharam com a UBS, e o número com elevação bem singela em 2021 para 25%. Só que o que eu digo para vocês, que esses números são das nossas gestantes. As nossas gestantes, ela tem esse compartilhamento. Como eu tenho um ginecologista na unidade e o meu serviço ele é porta aberta, então, às vezes, ocorre o encaminhamento do meu ginecologista para o pré-natal de alto risco, elas, além do pré-natal, elas buscam em suas unidades. Então, assim, esse número reflete as minhas gestantes, mas, assim, eu não consigo ter total controle sobre aquelas que ele encaminha e que são vinculadas, né? Porque o meu serviço é porta aberta, então eu atendo conforme a necessidade da gestante, de qualquer território que seja, tá? Então, assim, apesar do número baixo, existe o compartilhamento, existe o cuidado, principalmente com essa gestante de alto risco. A avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis relacionados à unidade. Eu tenho um caso de óbito materno em 2021, esse óbito teve relacionado à infecção pelo coronavírus, tá? Com complicações no terceiro trimestre, final de gestação, com vitalidade do recém-nato e, infelizmente, o óbito da mãe. E esse óbito foi investigado por mim mesmo. Óbito fetal, eu tenho 3 óbitos fetais em 2020, óbito infantil, 2 em 2020 e 2 em 2021. A totalidade desses óbitos foram encaminhados ao comitê, foram discutidos, os mesmos também voltaram para a reunião de equipe, tá?
O óbito materno também foi discutido. E as estratégias, tá? Analisando esses óbitos naquela nossa reunião, naquela nossa conversa na unidade, assim, foram causas assim até então evitáveis, tá? Assim, má formação, uma prematuridade. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Tem que intensificar essa vigilância em cima dessa gestante, aquela consulta semanal de último trimestre, a partir da 36ª semana, tem que acompanhar essa gestante. Tem que fazer uma revisão mais criteriosa de exames de imagem, principalmente o ultrassom, o obstétrico, o morfológico, fazer essa revisão de todos esses exames, preparar ela para o período de parto, a revisão criteriosa também dos laboratoriais, principalmente do programa de proteção à gestante, que é o nosso IPED-APAI, rastrear as doenças relacionadas à parte hematológica, e os nossos desdobramentos em relação a isso? Registro de telefone e endereço atualizado, porque a gente, principalmente em relação à gestante, a nossa grande dificuldade, devido à porta aberta, é fazer o rastreio dessa gestante. Se eu recebi uma notificação de um exame alterado e essa gestante vamos supor, é lá do Distrito Lagoa, ela veio, se consultou, eu preciso entrar em contato com ela, então, assim, eu tenho que entrar em contato com a unidade para disparar uma busca. Então, assim, é uma cultura nossa. Quando eu vou abrir um pré-natal, a Cleide, eu quero o seu endereço atualizado, um número que eu possa falar com você, porque eu vou precisar falar com você. Então, assim, para melhorar a busca ativa, ter comunicação direta com a mãe. A reorganização do fluxo, tá? Então, assim, todo lugar na unidade já foi afixado, a gestante saia da sua consulta, agende o seu retorno, procure o enfermeiro, agende o seu retorno, não vá para casa sem a garantia do agendamento do seu retorno. E a busca precoce de gestantes com alterações em exames, tá? Então, a gente tem que, a partir do momento que recebeu uma notificação, identificou uma alteração, buscar. Telefona, manda e-mail, aciona o ACS. Então, analisando os nossos motivos de óbitos, a gente chegou na conclusão que tem que melhorar essa linha, toda essa vigilância. Consulta farmacêutica. A população de cadastrados da UBS, ela está em 9.162 pessoas, conforme o nosso gráfico de cadastros, mas nós não dispomos do farmacêutico para consulta. Como eu disse no começo, o nosso farmacêutico ele atende tanto a nossa UBS quanto o CRS. Então, eu tenho, assim, um farmacêutico que está na exclusividade de dispensação de medicamentos, recebe receita e dispensa. Então, não existe a consulta farmacêutica, devido a isso, o nosso número é zerado, tá? Pessoas tabagistas, 2020, 255 informaram ser tabagistas, 281 no primeiro semestre de 2021 informaram ser tabagistas, tá? 2020, a análise mostrou 2 consultas, e no primeiro semestre de 2021 também 2 consultas. Também é um dado que tem que ser melhorado, tá? Na verdade, não é um dado que tem que ser registrado, porque às vezes o médico, ou a própria enfermagem, às vezes ela relata ali um CIP, um CIAP, um CID, mas tem que lembrar de colocar também que a pessoa é tabagista quando ela informa. Então, assim, para gerar indicador, tá? Mostrar que a gente ouviu esse paciente. E todo paciente, apesar dos números baixos, quando ele chega na unidade, ele é referenciado. Nós não temos o grupo, tá? Na nossa unidade não tem o grupo de tabagismo, só que o paciente é referenciado, sim, tá? A gente tem as unidades parceiras, essas que o paciente ele é referenciado para começar o seu tratamento e a cessação do tabagismo. Os indicadores de produção. Em relação à saúde da criança, a consulta de enfermagem em puericultura da população de 329, em 2020 ficou em 8%, e no primeiro semestre de 2021 já tem elevação, 19,6%, que é um bom sinal. A consulta médica em puericultura, nós não temos pediatra na unidade, nosso médico é o generalista, é o clínico geral. Da nossa população de 329, ficou em 0% em 2020 e 0,2% em 2021. Tem sido conscientizado junto aos médicos também, que são generalistas, fazer essa abordagem, ser parceiro da enfermagem no atendimento a essas crianças, tá? Então, assim, apesar da puericultura, uma consulta de rotina, qualquer alteração identificada, de imediato o médico é acionado, tá? Nós temos um médico na unidade bastante parceiro em relação ao atendimento das crianças, que esse atendimento é garantido. Consulta de atenção básica de médico de enfermagem às crianças de 0 a 10 anos, 1.396 é a população nessa faixa etária, com 4,73% atendidas em 2020, 6% atendidas em 2021. Também é um número para ser melhorado.
Consulta do RN com realização do teste do pezinho. A população de 65 nessa faixa etária, do 0 aos 5 dias de vida, o 1,8% ele se manteve em 2020 e 2021. Porque esses são os pezinhos que eu realizei na unidade, mas a grande maioria das crianças, geralmente ela sai da maternidade já com toda a triagem neonatal garantida, olhinho, pezinho, coraçãozinho, tá? Então, assim, independente do RN chegou na unidade, é feita toda essa entrevista, faltando alguma dessas triagens, de pronto, imediatamente ela é garantida, tá? O acesso ele é garantido, independente de certidão de nascimento, independente de documentação ou de qualquer outra burocracia. A saúde do adolescente, de 11 a 19 anos, a nossa população está em 1.549 dentro dessa faixa etária, com 13,3% atendidos em 2020, 19,9% atendidos no primeiro semestre de 2021. Também tem elevação, o número me agrada, porém tem que ser melhorado. Nós não temos na unidade vinculação com escolas, que é o programa da saúde na escola, então não temos nenhuma estratégia. Saúde da mulher, enfermagem às gestantes, 55. Ali é o que eu falei da nossa vinculação, nós ultrapassamos os 100% de atendimento em 2020 e 2021, principalmente das consultas de enfermagem. Consultas de pré-natal, com 4 consultas também, ali o nosso número 128% em 2020, 74% com elevação em 2021. A consulta odontológica, 4% em 2020, já tem elevação com a retomada gradativa em 2021 para 22%. A consulta de puerpério também tem que ser melhorada, da nossa população de 76%, estamos em 38% em 2020, com aumento no primeiro semestre de 2021. A visita domiciliar para as puérperas não houve, tá? No período do 2020 e 2021. As doenças transmissíveis, 14 casos notificados de sífilis gestacional em 2020 e 3 em 2021. A sífilis é um carro-chefe da saúde pública, tá? Então, assim, ele tem que ser tratado. Então, 100% das nossas identificações, ele tem o tratamento prescrito adequadamente. As notificações da sífilis congênita foram 8 em 2020 e 0 até o momento em 2021. Os testes rápidos, os diagnósticos, nós temos uma razão de 100% de testes T2 em relação aos nossos T1 positivos. E a nossa hepatite C, nós estamos com apenas um caso no segundo semestre de 2021, conforme a estratificação dos dados. O cuidado compartilhado dos pacientes HIV. Eu tinha 2 pacientes em 2020 que continuaram em cuidado com a equipe, eu agreguei mais 2 pacientes diagnosticados em cuidado compartilhado. E também tivemos 2 referenciados em 2020, a unidade dispensadora e unidade de acolhimento do cuidado também. E no primeiro semestre de 2021 também encaminhamos 2 pacientes para a unidade dispensadora de medicamento, e o cuidado ele sempre é compartilhado junto com a unidade. A saúde do homem, temos uma população de 20 a 59 anos de 3.206 pessoas, com 29,9% de acesso garantido à consulta em 2020 e uma elevação para 48,3% no primeiro semestre de 2021. Ainda estamos abaixo da meta na consulta de pré-natal do parceiro. Esse indicador, na verdade, tem sido batido junto aos enfermeiros para ser digitado isso daí, e junto à gestante para trazer o seu companheiro também para consulta, fortalecer esse vínculo, né? Pai, mãe e o recém-nato. Nós estamos aí com 1,7%, essa estabilidade de 2020, primeiro semestre de 2021, da nossa população de 55 atuais. A saúde do idoso, consulta médica de enfermagem, nessa faixa etária acima de 66 anos, a nossa população está na casa dos 1.886 idosos, está com 16% de acesso em 2020, e no primeiro semestre de 2021 também já estamos com elevação de 25%. Na nossa área não temos instituições de longa permanência, tá? Então, assim, o nosso número é zerado em relação a essas visitas. A saúde bucal, o serviço de odontologia, apesar das restrições impostas pela Covid, ele se manteve com atendimento de urgência e emergência, teve a escuta qualificada, teve o acolhimento, a gestante teve a sua avaliação, por mínima que seja, garantida. Tá? E o atendimento domiciliar não houve, mas houve a consulta, se necessária, assim. Apesar das restrições, esse acesso ele só teve uma certa diminuição, mas o usuário continuou tendo acesso em casos especiais. As ações que a saúde bucal esteve aí ao nosso lado na pandemia, o fluxo Fast Track,
a realização das notificações e o telemonitoramento de casos suspeitos confirmados, assim, principalmente a equipe de saúde bucal, as auxiliares, foram de grande valia junto à enfermagem nesse período. A saúde nutricional. Nós temos as pessoas que se declaram estão acima do peso, 556 pessoas. Consulta de enfermagem, 0,17% em 2020 e 0% no primeiro semestre de 2020 e 2021. A consulta médica, essa população, está em 2,3% em 2020 e 1% no primeiro semestre de 2021. O número tem que ser melhorado também, porque a gente sabe que a obesidade já é um caso crônico. O marcador alimentar não teve preenchimento nos 2 períodos. No nosso caso de hipertensão, nós temos ali cadastrados 1.460 pacientes hipertensos e 569 diabéticos, tá? Nós temos acompanhados 849 hipertensos, 354 diabéticos, que representam 58% dos nossos pacientes cadastrados e 62% dos diabéticos cadastrados. Assim, é um número que tem que ser melhorado também, que essa faixa populacional também é muito extensa. Pessoas com avaliação do pé diabético não houve registro, tá? Não temos números para mostrar. E temos 3 amputações do território, assim, é um número muito para ser melhorado, assim. Hipertensão e diabetes. As consultas de enfermagem estão em 1,6% em 2020, 0,3% em 2021. Diabetes, 4,2% em 2020 e 2,5% em relação à população cadastrada aí no primeiro semestre de 2021, também número que merece melhora. A consulta médica em hipertensão já está melhor, está com 60,4% em 2020 e 75,5% no primeiro semestre de 2021. E a consulta em diabetes segue com 22,7%, uma elevação para 31% no primeiro semestre. Então, assim, nós temos uma consulta médica ampla e uma de enfermagem baixa que tem que ser melhorada. A avaliação do pé de risco segue o slide anterior, então ele se mantém em 0% em relação aos cadastrados. Os nossos números de Previne Brasil, no primeiro quadrimestre de 2020, eles estão baixos. Segundo quadrimestre, a gente já tem aumento, tá? Principalmente na população da testagem dos testes rápidos da gestante, 38%, 70%, 100% no primeiro quadrimestre de 2021, 56% no segundo quadrimestre. A cobertura do citopatológico se mantém uma estabilidade de 1% em todos os quadrimestres também. Está sendo traçada estratégias para a melhora desse indicador. O percentual de pessoas com hipertensão com a sua pressão arterial aferida, ele segue em elevação partindo dos 3% no segundo quadrimestre de 2020, chegando a 43% no último quadrimestre, agora que é o segundo de 2021. O percentual de diabéticos com a hemoglobina glicolizada ou glicada, ele teve queda dos 10% ali do segundo quadrimestre de 2020, eu estou hoje com 1% de solicitação. Também tem que ser melhorado e registrado. As estratégias. A nossa consulta de gestante é que foi julgado que a gente tem esse indicador bom, mas a gente tem que... É bom, mas tem que melhorar. Nada é tão bom que não deva ser melhorado, tá? Então, a gente visa a consulta individualizada, a escuta qualificada dessas gestantes, tá? A gente precisa de consultório equipado e programação de agenda para isso. A nossa intenção é fazer a cobertura adequada de 100% das nossas gestantes. Isso envolve toda a equipe e é uma coisa que não tem prazo, isso ele é contínuo, tá? Ele tem que acontecer diariamente. E qual que é o nosso meio? Registro em caderneta, registro no sistema, que é da onde a gente faz toda a estratificação de dados para provar esse processo de trabalho. Os indicadores muito abaixo da média, eu cito a avaliação dos pés diabéticos, tá? Não querendo ser redundante, tá? Mas assim, existe, tem que ser falado, tem que ser melhorado, tá? A equipe toda tem consciência disso. E um anseio nosso agora, que já está sendo discutido, é a retomada das ações do hiperdia, tá? Com troca de receitas, avaliação dos pés, o acesso à consulta médica e consulta de enfermagem, orientação nutricional dentro do que a enfermagem pode ajudar em relação ao tema de nutrição, os recursos necessários. Eu preciso de programação de agenda, de auditório, de insumos para o atendimento. O que eu quero com isso? Cobertura total de toda essa população. Sair dos 50%, sair do 80%, eu quero 100% de cobertura. Essa é a minha meta. Isso envolve toda a equipe e eu preciso de melhora imediata e que se estenda de 2022 à frente. E os meios para estratificação é a análise rigorosa dos indicadores.
em relação aos pacientes de hanseníase, tá? Como o nosso número está zerado, até uma fala da nossa superintendente, que nós temos paciente com hanseníase, eu preciso identificar esses pacientes, então eu preciso melhorar a busca ativa a esses pacientes com sintoma dermatoneurológico, ter uma visão mais ampla, tá? As atividades, consulta médica de enfermagem direcionada e garantida a esse público, eu preciso de insumos, eu preciso de equipamento, programação de agenda, estesiômetro para isso. E o que eu quero? Identificação e tratamento precoce. Envolve toda a equipe, tá? É uma previsão para segundo semestre de 2021, 2022, tá? E os meios conforme previne Brasil, eu estou com 1% em todos os quadrimentos. Envolve